Se você quer um topinho para o seu carnaval, vamos costurar ele agora. Bom, aqui a gente tem então o retângulo que vocês construíram lá na modelagem com a Gabrichela. Olha lá, a modelagem bem lindona aqui. E a gente vai costurar ele agora bem facinho. Então a gente tem duas tiras aqui de tecido que foram cortadas a partir da modelagem. Nós optamos por fazer o nosso top na viscose porque ele é um tecido maleável que vai encaixar melhor no corpo nessa estampa exclusiva que vocês podem comprar na Avro Store. Vamos deixar o arroba aqui na tela. Vocês podem comprar essa estampa exclusiva que é da comunidade lá na Avro, nesse mesmo tecido se vocês desejarem. Temos então aqui as duas tiras de tecido, os dois retângulos de tecido e a gente vai reservar eles um pouquinho porque agora a gente vai trabalhar com as nossas alças. Então aqui a Gabi cortou várias tiras no viés do tecido para a gente justamente fazer a alça rolotê que eu vou ensinar agora para vocês. Vocês vão cortar a quantidade que vocês acharem suficiente para fazer a alça do top de vocês. Aqui a gente cortou bastante até porque eu vou fazer duas alças. Vamos ver se vai dar certo, vou fazer aqui junto com vocês. Então, vou ensinar o processo de alça rolotê aqui. Então, para fazer a nossa alça rolotê, que você pode usar em qualquer peça de roupa, vestido da sua preferência, blusinha, é um conhecimento que vai ficar aqui para vocês. Vocês vão precisar das tiras de viés, obviamente, vocês vão precisar de algum cordão com a espessura que você desejar. Aqui eu não quero uma alcinha rolotê muito grossa, então eu uso esse cordão aqui que se chama rabo de rato e você encontra facilmente em casas de aviamentos, armarinhos em geral. E você vai precisar também deste calcador aqui de zíper, tá? Que ele tem só um ladinho, estão vendo? E tem também para máquina doméstica, certo? Então, a primeira etapa deste processo vai ser emendar essas tiras de viés que a gente acabou de fazer. Então, como que a gente faz isso? A gente vai posicionar a nossa tira de viés aqui sobre a mesa, com o lado direito do tecido virando para cima. Vamos pegar a outra tira de viés e a gente vai colocar ela em cima, em formato de L, em cima da outra tira, direito, com o avesso para fora. E a gente vai colocar aqui na pontinha, formando um L, estão vendo? E a gente vai costurar na diagonal. Então, a gente vai começar fazendo um retrocesso aqui e a gente vai costurando até chegar aqui, ó, na outra ponta. Vocês conseguem ver? Então, vai ser uma costura na diagonal para acompanhar o viés do tecido. Então, sempre posicionem uma tira em cima da máquina, peguem a outra tira, coloquem por cima direito com direito e a gente vai costurar neste sentido aqui. Vamos posicionar debaixo da máquina, iniciamos com um retrocesso e a gente vai costurar na diagonal até chegar na outra quina do tecido. Retrocesso no final, a gente corta a linha, abre e aí a gente já tem uma emenda aqui. Este excesso a gente vai cortar ele. Então, a gente corta próximo da linha que a gente costurou e depois a gente vai abrir essa costura aqui no ferro para deixar o nosso viés bem lindão. Abrimos o tecido aqui, posicionamos da mesma maneira inicial, pegamos outra tira de viés e colocamos aqui por cima da mesma maneira. Direito com direito e a gente vai costurar na diagonal do tecido. E aí você vai repetindo todos esses processos até finalizar todas as tiras de viés e você ter o comprimento da alça que você deseja para o seu topinho de carnaval. Depois que a gente já uniu as nossas tiras de viés, passou elas direitinho aqui, a gente vai começar a fazer o processo, então, da alça mesmo em si. Então, neste momento, a gente vai trocar o nosso calcador, vamos colocar esse calcador de zíper aqui, retira o normal, coloca o outro calcador, e aí a gente vai precisar de um pedaço dessa tira, mais ou menos do tamanho da sua alça, né? Mas não precisa cortar do rolo, tá? Pode deixar ali no rolo, só desenrola um pedaço aí suficiente para você fazer a sua alça.
E aí a gente vai posicionar a nossa tira de viés na mesa, na máquina, com o lado direito para cima, tá? E aí a gente vai pegar o nosso cordão, que pode ser o cordão que você decidiu, vamos colocar ele aqui no meio, deixando sobrar uma pontinha aqui no início. A gente vai cobrir o cordão com o nosso viés, com o lado da abertura aqui, ó, contra a gente, estão vendo? O lado que abre da dobra aqui, ó, vira contra a gente. Aqui no começo eu vou posicionar debaixo da máquina e aqui no começo eu vou fazer um retrocesso só para prender o cordão aqui no tecido. E aí aqui nesse momento você decide o tamanho, a largura, a grossura, a espessura, né, do teu cordão. Então eu vou costurar, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer a largura do meu cordão da maneira com que o meu calcador corresse do ladinho do meu cordão aqui. Então eu vou deixar o meu calcador correr aqui do ladinho do cordão, porque essa é a espessura que eu quero para minha alça rolotê. Dica: aqui no começo você pode começar um pouquinho mais largo que a espessura do teu cordão, para você conseguir iniciar na hora de desvirar o cordão depois, que eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil, tá? Mas começa largo aqui em cima e depois vai afinando ele. E eu vou deixar o meu calcador, vou sempre dobrando aqui, ó, cordão no meio, eu dobro a minha alça e eu vou deixar sempre o meu calcador correr aqui do ladinho do meu cordão, vocês conseguem ver? É assim que eu quero. Dica número 2, não puxem o tecido porque ele foi cortado no viés, então ele fica super flexível, maleável. Parece até que ele tem elastano, mas não tem. Então não estiquem o tecido, deixe ele correr solto juntamente com o cordão. E aí você vai costurando na espessura que você quiser o seu cordão por toda a tira de viés, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. E aí, galera, pau na máquina! Depois que a gente fez toda a nossa alça, costurou ela, a gente vai precisar refilar todo esse excesso de tecido. Então a gente vai cortar por toda a tira todo esse excesso. Cuidado só para não cortar muito perto da costura, para não estourar o tecido, não estourar o ponto e ele não desfiar e abrir o seu cordão depois. Então deixem ali mais ou menos meio centímetro longe da costura e vai refilando por toda a sua alça aqui, né, seu futuro cordão, esse excesso de tecido. E aí aqui no começo a gente tira um pouquinho o excesso, corta o cordão e agora chegou a hora que a gente vai desvirar. Então a gente usa uma pinça de costura normal e lembra que eu falei pra vocês para deixar esse início mais largo que vai facilitar o processo de virar o cordão? Pois é nesse momento. Então com a pinça eu vou pinçar aqui o início do meu cordão e eu vou colocar ele pra dentro. Eu seguro e coloco ele pra dentro da minha tira, como se eu estivesse voltando. Tá vendo? Ó, eu levo ele lá pra dentro. Por quê? Porque eu preciso desvirar. E quando esse início tá mais largo, é mais fácil de você fazer esse processo. E aí eu pego aqui embaixo no cordão, paciência, tá, galera? Porque o meu cordão aqui, nesse caso, ele tá bem grande. Então eu puxo aqui a minha corda,
eu vou puxando ele meio que, ó, puxando o meu cordão aos poucos, até ele chegar lá em cima, aonde tá o início do cordão, onde tá entrando o início do cordão, né? Então, é um processo aos poucos. Vai puxando o cordão lá embaixo e vai levando tudo pra cima, porque ele vai começar a desvirar aqui em cima. Então, levem todo esse franzido, ó, pra cima, tá vendo? Tô levando ele aqui na ponta. Quando chegar aqui, ele vai começar a desvirar, ó lá, ó. Tá vendo? O tecido tá entrando aqui dentro. Então, esse franzido, ele vai acabar desvirando. Tomem cuidado para só não amontoar muito tecido aqui em cima, senão vocês não vão conseguir desvirar. Vai desvirando assim, ó, aos poucos. Ó, aqui agora tem mais um resto de franzido, eu vou levar tudo lá para cima. Vou puxando. Vou levar tudo bem lá na pontinha do nosso cordão. Olhem. E eu vou desvirar tudo. E vai fazendo esse processo, galera, até todo o cordão passar aqui por dentro e ele ficar do lado direito, né? A gente tá desvirando ele. E aí vai chegar uma hora que o cordão desvirado, ele vai começar a aparecer aqui na ponta. Olha que belezura, gente, sério, é demais. E aí conforme você vai puxando, ele já tá dando toda a volta, né? Ele vai saindo agora virado já do lado direito para fora do cordão. Mas aí você continua esse processo, porque a gente precisa desvirar todo esse cordão. Quanto mais comprido, mais difícil, mais demorado. Mas nada que com calma, paciência, a gente não consiga fazer. Se por acaso o teu top tiver, né, uma alça muito comprida ou mais que uma alça, às vezes é mais interessante você fazer em duas partes do que fazer um só muito compridão, para justamente esse processo aqui de desvirar ser um pouco mais fácil, tá? Tcharam! Temos uma alça rolotê feita com sucesso. Gente, essa alça aqui ela é coringa, para você usar em vários modelos, blusas de alcinha, vestidos de festa, ela é perfeita. Agora vocês já sabem fazer uma alça rolotê. Feita toda a nossa alça rolotê, agora a gente vai voltar com o nosso calcador normal, porque a gente vai fazer o processo de montagem do nosso topinho de carnaval. O que a gente vai precisar agora? A gente vai colocar o nosso topinho direito com direito, então coloquem uma das faixas com o direito para cima e coloque a outra sobre ela com o direito para baixo. Elas vão se encontrar direito com direito e os avessos vão ficar para fora. E a primeira etapa que a gente vai fazer é unir as duas extremidades. Então essas duas pontas aqui da nossa faixa, a gente vai fechar com 1 centímetro de margem de costura, que foi o que vocês colocaram lá na modelagem, certo? Então retrocesso aqui no começo, eu vou ajeitar. Se você tem dificuldade, está iniciando, alfineta bastante, porque a viscose ela é um tecido bem molengo, escorregadio, tá? E aí é só alfinetar que vai dar certo. E a gente vai fechar então com 1 centímetro de margem de costura do início ao fim. Retrocesso lá no começo e aqui no final também. Fazemos o mesmo processo do outro lado. Retrocesso no início e no final
e a gente fecha toda essa ponta aqui com 1 centímetro de margem. Feito isso, a gente vai fazer uma costura de peso. O que é uma costura de peso? A gente vai abrir a nossa parte aqui onde tem a emenda. A gente vai pegar esse excesso aqui de tecido, essa margem de costura, e a gente vai tombar ela para um dos lados, que a gente vai denominar ele como o lado avesso. Então, eu vou colocar esse lado aqui, ó, vou tombar essa minha margem de costura para este lado aqui, que vai se tornar o meu lado avesso. E aí, em cima desse lado avesso que eu vou fazer uma costura, que se chama costura de peso. A costura de peso, ela tem o objetivo, ó, retrocesso no começo, ela tem o objetivo de manter essa margem de costura para o lado avesso, para que o lado avesso não fique vindo para fora, para o lado direito. Então, quando a gente faz a costura de peso, o lado avesso se mantém no lado avesso. É diferente de um pesponto, tá? Se vocês quiserem fazer um pesponto, pode fazer. Mas eu gosto mais da costura de peso, porque a costura de peso ela só vai aparecer do lado avesso. O lado direito continua sem costura, estão vendo? Ela só vai ficar aqui pro lado avesso. A gente faz esse processo aqui do outro lado também. E aí a gente vira essa margem de costura aqui pro mesmo lado que a gente virou essa. Ou seja, pro lado avesso. Tomem cuidado para não virar uma para um lado e outra para o outro, tá? Então, esse lado aqui é meu avesso? Beleza. Então, eu vou tombar a minha margem de costura pro mesmo lado que eu virei a outra, certo? E aí, a gente faz, de novo, a costura de peso. Retrocesso aqui no começo. E ela é uma costurinha, gente, bem na beiradinha do tecido. Vou mostrar já para vocês. Bem na beiradinha da emenda. Tá? Ela não é uma costura larga, ela é uma costura estreitinha. Retrocesso. Olhem, vou mostrar aqui pra vocês. Ela é uma costura bem na beiradinha aqui, estão vendo? Ela não é larga. E se você tem dificuldade, você pode usar o calcador de pesponto para fazer isso. Feito isso, eu vou lá no ferro e vou dar uma passada aqui, só para dar uma sentadinha e ficar bem bonitinho. Vocês podem fazer isso por aí, tá? Para quem tá vendo esse vídeo sabe que costura e ferro de passar, eles são aliados. Então, sentou na máquina para costurar, você já tem que ter o teu ferro quente ali do ladinho para ir dando acabamento na sua peça de roupa. Então, eu vou passar aqui, vocês façam esse processo aí. Passei bem bonitinho aqui. Feito esse processo, a gente vai virar o nosso topinho do lado avesso, porque a gente vai fechar ele agora. Mas a gente precisa fazer uma marcação antes aqui, que vai ser a canaleta do nosso cordão. Então, depois dessa costura que a gente tem aqui, dessa última costura que a gente tem aqui, a gente vai contar mais ou menos em torno de uns 2,5 centímetros, que eu acho que é uma medida bem boa pra gente deixar de canaleta aqui pro nosso cordão. Muito mais que isso eu não acho necessário, tá? A não ser que o teu cordão, né, seja muito largo. Mas se for um cordão estreito, tipo o que a gente tá usando aqui, 2,5 centímetros é suficiente. Também não deixem muito pouco, porque pode ser que a canaleta, ela seja pequena demais, né? E aí fique aí dificultando a passagem do teu cordão, tá? Mas 2,5 centímetros já é uma boa medida. Faz essa marcação aqui deste lado e do outro lado aqui a mesma coisa, tá? Porque daí depois a gente vai fechar o nosso cordão e a gente já tem essa marcação aqui feita. Feito isso, a gente vai decidir aqui aonde que a gente vai deixar um espaço para fazer virar o top depois, né? Então, a gente não pode fechar tudo totalmente. Então, em algumas das partes aqui, em algum momento aqui do seu top, você vai deixar um espaço aberto, tá? Aleatório. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Aqui, aqui. Nesse pedacinho aqui, eu não vou costurar, porque é o buraco que eu vou deixar aberto para desvirar o meu top depois, certo? Pode ser em qualquer parte do top, porque ele não vai mudar o processo aqui, digamos assim, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a marcação aqui que eu falei para vocês que era pra gente fazer, que seria a nossa canaleta,
certo? Então, nesse espaço aqui a gente não vai costurar, a gente vai começar a costurar da marcação pra frente, certo? Aqui a gente não costura porque justamente tem que ter o buraco que vai ser a nossa canaleta. E a gente vai costurar o nosso top com 1 centímetro de margem de costura. Então, a partir dessa marcação aqui, você vai começar um retrocesso e você vai fechar as laterais do nosso top. Lembrando de deixar um pedacinho aqui, ó, que a gente decidiu aberto, né? Então, eu vou costurar até aqui, retrocesso, eu vou deixar um pedaço sem costurar, vou fazer um retrocesso novamente, porque é a partir daí que a gente vai, então, desvirar o nosso topinho, né? E aí, a gente continua fechando. Tomem cuidado para o calcador não trazer o tecido, tá? Então, alfinetem sempre muito bem para não ficar sobras de tecido. Aqui no final a gente vai parar de novo na marcação que a gente deixou para ser a nossa canaleta, tá? Não costurem a canaleta. Faz o mesmo processo do outro lado, só que do outro lado a gente não precisa mais deixar aquela abertura, né? Porque a gente já deixou na outra lateral, então não tem necessidade de deixar aqui. Aqui a gente fecha tudo. Como eu falei para vocês, não esqueçam de alfinetar para que não tenha sobra de tecido, tá? Porque às vezes o calcador fica empurrando o tecido, quando chega lá no final, tem sempre uma sobra. Então, sempre alfinetem para isso não acontecer. Eu não alfineto aqui, gente, porque eu já costuro faz mais de 15 anos. Então, já tenho as manhas dos tecidos. Para aqui de novo o retrocesso na marcação da canaleta que a gente fez. Feito isso, por esse buraquinho aqui, ó, que a gente deixou aberto, a gente vai desvirar o nosso top. Então, tragam ele de volta totalmente por esse buraco que a gente acabou de deixar aberto aqui. Pronto, ele está já praticamente pronto. A gente só precisa fazer as finalizações aqui. Ou seja, vamos lá pro ferro e a gente vai passar muito bem, abrir aqui, ó, as costuras, a gente faz assim, ó. A gente esfrega para toda essa margem de costura vir para fora. Estão vendo? E aí a gente vai passando o ferro pro nosso top ficar bem assentadinho, porque do jeito que ele tá aqui, gente, não vai vestir no corpo direito, certo? Então, como eu falei, o ferro é aliado na costura, não tem como ficar sem. Então, bora lá pro ferro para assentar todas as costuras e a gente conseguir fazer a nossa finalização. Bom, antes de passar, gente, deixa eu só explicar para vocês. Aqui nessa aberturinha aqui é onde fica a nossa canaleta, então a gente tem que dobrar 1 centímetro para dentro aqui, ó, e empurrar para ela acompanhar a margem de costura. Certo? Aqui, ó, ela vai acompanhar a nossa margem de costura do fechamento do top, certo? Então, dobrem 1 centímetro para dentro, ajeita direitinho aqui e aí você vai passando o ferro. E vai fazendo desse jeitinho aqui, ó. Vai esfregando aqui o tecido. E vai passando. Aqui a gente tem a abertura que a gente acabou de deixar aqui para desvirar. Então, aqui também a gente dobra 1 centímetro para dentro para acompanhar a margem de costura e passa o ferro, porque depois a gente vai fazer um pesponto aqui ao redor do todo o top. E aí, já neste momento que a gente está fazendo o pesponto, a gente já aproveita e fecha esse buraco aqui, tá? Com o próprio pesponto. Então, já dobra para dentro e deixa bem passadinho. Faz esse processo por todo o top, até o tecido se assentar direitinho e ele ficar perfeito para vestir no corpo.
Pronto, a gente tem aqui o nosso top passado com as pontinhas aqui, ó, virada tudo pra dentro, bem bonitão. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o tracejado novamente aqui desses 2,5 centímetros que a gente deixou pra canaleta. A gente fez ele do lado avesso, pra gente conseguir saber, né, qual que era aqui o tamanho que a gente ia deixar de abertura pra nossa canaleta. Mas eu vou precisar fazer uma marcação de novo aqui, ó, pra que eu consiga vir com um pesponto depois e transformar isso aqui numa canaleta. Até então aqui não tem uma canaleta, então eu preciso passar uma costura aqui, certo? Então eu vou pespontar meu top ao redor e neste momento aqui eu vou seguir o meu tracejado para aí então a gente ter a canaleta, certo? Então eu vou pegar aqui a minha fita métrica e eu vou medir com a caneta aqui para fazer do lado de fora e a gente ter um guia para transformar isso aqui numa canaleta. Então, eu vou pegar minha fita métrica e os mesmos 2,5 centímetros que eu coloquei antes ali para fazer o fechamento do top, eu vou colocar agora para a gente seguir o pesponto, certo? Faz isso nas duas extremidades do nosso topinho, nessa ponta e nessa outra ponta aqui. Essa marcação, gente, ela é exatamente o tamanho da canaleta que você desejar. E o tamanho da canaleta que você desejar vai do seu gosto e vai também do tamanho do cordão que você vai usar aqui. Por exemplo, se você vai fazer uma trança e a trança ela é muito grossa, então talvez você tenha que pensar ali numa canaleta um pouco maior ou enfim. Então, vai muito do tamanho do cordão que você usar. Pronto, então agora a gente tem aqui a canaleta marcada, bora pra máquina. Bom, agora a gente vai fazer o pesponto, então escolha um lugar escondido, tipo, podemos começar aqui o pesponto nessa abertura aqui e aí a gente já fecha ela. Então o próprio pesponto vai fazer o fechamento, tá, gente? O pesponto aqui, ele é estreitinho, então você pode usar o calcador de pesponto estreito para passar uma costurica bem na beiradinha, só para dar o pesponto, para dar o acabamento, a gente conseguir fazer o fechamento ali dessa abertura e o próprio pesponto também vai ser a canaleta do nosso cordão, que eu tô fazendo agora. Eu tô seguindo a marcação que a gente acabou de fazer de caneta e já estamos transformando isso tudo numa canaleta, tá, gente? Ó, faz a quina direitinho, volta e vai pespontando por todo o nosso top. Então, a gente pespontou ao redor de todo o nosso retângulo. Quando chega aqui na emenda da costura, a gente passa por cima um pouquinho da outra, faz um leve retrocesso só para dar uma segurança a mais no pesponto, tira os fios e, galera, a gente tem um top. Vocês acreditam nisso? Se vocês quiserem, vocês podem passar no ferro para dar mais uma sentada nele. E aí, a hora agora é de passar o nosso cordão. Então, como eu falei para vocês, vejam aqui neste momento o que vocês querem, se vocês querem uma tira, 2 tiras. E aí vocês vão usar um alfinete de segurança ou esse utensílio que parece mais uma pinça de sobrancelha. E aí você vai colocar ela aqui, colocar aqui e passar o nosso cordão por dentro dessa canaleta e transformar ela, olhem. Estão vendo? E transformar ela do jeito que você quiser, com um cordão, 2 cordões, um cordão de trança, um cordão diferentão para ficar bem animado pro carnaval, um cordão de brilho. Ele vai ficar assim franzidinho no busto e uma belezura. E o bom é que esse tipo de acabamento aqui, todo embutido, bem lindão, sem enjambre, por mais que seja um topinho de carnaval, você vai conseguir usar depois. Então agora fiquem com o lookinho que a gente preparou de carnaval, que vocês vão conseguir usar no carnaval e pós-carnaval no seu dia a dia também. Bora!